Ora, muito bom dia, meus colegas e amigos. Infelizmente não consegui estar em Mérida neste período devido a afazeres profissionais, mas não quis deixar de vos mandar esta apresentação em que vos vou transmitir algumas ideias do que é hoje em dia o projeto de durabilidade. Este conceito de durabilidade existe desde a antiguidade. Aqui é um pequeno problema. Existe desde a antiguidade. Note-se que desde o tempo dos egípcios que os monumentos eram feitos em pedra. E porquê em pedra? Porque era o material mais durável que havia nessa altura. Mais tarde, no século XVIII, apareceu um novo material, além dos materiais clássicos, que sempre foram a madeira e a terra, que tinham pouca durabilidade, e o facto de saber que o ferro, mais tarde aço, tinha corrosão, fez com que se investisse muito nos planos de manutenção como forma de aumentar a durabilidade. Quando finalmente, no início do século XX, apareceu o botão armado ao concreto, pensou-se que todo o problema de durabilidade estava resolvido, porque o aço estava bem protegido dentro do botão e por isso nunca mais haveríamos ter problemas de corrosão. Infelizmente, os cientistas da altura estavam bem enganados e hoje em dia temos graves problemas com a durabilidade do botão armado. E por isso a grande questão que se põe hoje em dia é como é que se devem projetar as novas construções de forma durável. Note-se que até aos fins do século XX essencialmente projetava-se por razões de segurança. A durabilidade não aparecia. E é então com esta deterioração das construções que começam a aparecer os conceitos de projeto de durabilidade. Vou então fazer-vos uma pequena palestra que tem basicamente uma parte em que vos vou dar os conceitos de projetar com durabilidade as estruturas de concreto aplicado a uma ponte. Depois vou-vos falar sobre como projetar com durabilidade os acabamentos aplicado a um edifício e faço uma pequena síntese no fim. Vamos então começar com uma ponte e vou começar com uma ponte em que estive envolvida, a ponte Vasco da Gama. Foi uma ponte que, quando foi concebida, foi lançada para foi imposto que tivesse uma vida de 120 anos. Ora, ter 120 anos numa ponte que, como vêem, tem um ambiente marítimo, ela está na foz de um rio e, portanto, com água salgada, portanto, era um grande desafio para os materiais, para a escolha dos materiais, para os recobrimentos, para todos esses aspectos. Mas vamos então começar por pensar o que é a vida de uma ponte, porque o que está, digamos, em todas as nossas concepções é o conceito de vida das nossas construções. E o que é a vida de uma ponte? Eu costumo dizer que uma ponte tem tipicamente duas vidas. Uma vida funcional, que é uma vida que é estudada pelos economistas, ou seja, no fundo estudar se funcionalmente e economicamente se justifica fazer uma ponte. E depois há a vida estrutural, que tem que ser os engenheiros a garantir que a ponte, durante essa vida, tem que estar de pé e a funcionar bem. Portanto, são estes dois aspectos. E reparem que a vida funcional, como em todas as outras obras, é também importante, só num pequeno aspecto. Não sei se alguma vez pensaram, quando se faz um investimento numa ponte, como é que se sabe se vale a pena ou não investir nessa ponte? É uma conta muito simples, que eu não quero deixar de mostrar. Quanto é que vale uma ponte? Uma ponte, no fundo, vale o resultado desta operação muito simples. É o tempo que se poupa em atravessar a ponte, em vez de ir à volta, multiplicado pelo tráfego que vai atravessar a ponte, pelo rendimento per capita das pessoas que atravessam a ponte e, cá está, pelo tempo de vida funcional, ou seja, pelo tempo de vida da ponte. Esta multiplicação tem que dar um resultado superior ao custo de construção da ponte, porque se não der, tal significa que estamos a fazer um projeto que economicamente não é viável.
Nesta ponte, concretamente, isto foi feito pensando, estudando-se o número de vias de circulação, porque no fundo a vida funcional de uma ponte está associada ao número de vias de circulação, e a ponte foi desenhada com 3 vias, mas já está preparada com uma zona lateral que permite, a certa altura, mudarmos para 4 vias, logo que a densidade de tráfego o justifica. Mas voltemos então à engenharia. E vamos pensar o que é a vida estrutural, que é a área que já todos vocês conhecem. E o primeiro aspecto com que trabalhamos é segurança estrutural. A ponte não pode cair e não pode cair durante o período de vida para que se projeta. Ora, acontece que tipicamente os regulamentos, os códigos, apontavam para que as nossas construções fossem feitas para vidas de 50 anos. E a primeira pergunta que eu vos faço é, mas 50 anos? O que é que acontece ao fim de 50 anos? As pontes caem ao fim de 50 anos? Todos nós temos noção? Não, isso não acontece. Então o que é que significam estes 50 anos? Isso é um aspecto que é importante que vocês conhecerem e vamos regressar um pouco aos bancos da escola para explicar o que é que significa a segurança em 50 anos. Basicamente, toda a segurança estrutural se baseia nesta comparação de curvas. Estas são as ações, que têm uma distribuição estatística, e estas são a resistência dos materiais, que também têm uma distribuição estatística. E porquê os 50 anos? Porque nós projetamos sempre para que a probabilidade das ações serem maiores que as reações, ou seja, este bocadinho, tem que ter uma probabilidade baixa. Tipicamente, o que se impõe é que seja uma probabilidade inferior a 7 vezes 10 elevado a menos 5, ou seja, para que a probabilidade de colapso seja de 1 em 15 mil. Isto, para definirmos estas probabilidades, nós temos que saber para as nossas ações qual é a distribuição estatística, e é por isso que aparecem aqui os 50 anos. Temos que dizer qual é a distribuição dos ventos em 50 anos, temos que saber qual é a distribuição dos sismos em 50 anos, e é por isso que aparecem os 50 anos. Mas reparem que tudo isto que eu vos estou a dizer é a base antes de termos os problemas de durabilidade. Portanto, isto tudo é se não ocorrer degradação. Então, estando ainda neste cenário, nos cenários de não haver degradação, o que é que tem que se fazer se eu agora quiser projetar uma ponte para 120 anos? Obviamente que a distribuição estatística das ações vai mudar. Vão aumentar as ações sísmicas, vão aumentar o vento, por exemplo, etc. E o que temos que fazer é manter o mesmo critério de probabilidade de colapso e temos que aumentar as ações. Portanto, tipicamente, temos que aumentar as ações sempre que vamos projetar, em vez de ser para 50 anos, para 120 anos. E é algo que os códigos já começam hoje a apresentar, os fatores de conversão para idades diferentes dos 50 anos. Isto, continuo a dizer, é se não houver degradação, se não tivermos problemas de durabilidade. Concretamente para a Ponte Vasco da Gama, só para vocês terem uma ideia, o facto de se mudar de 50 para 120 anos fez com que, por exemplo, a ação sísmica fosse extremamente elevada, superior à que tivemos no grande sismo de Lisboa de 1755, e tiveram que estudar, enfim, foram desenvolvidos aqui na nossa universidade, vários sistemas de amortecedores sísmicos para que a ponte, em condições funcionais, absorvesse esse grande sismo que resultou do facto de estarmos a projetar para 120 anos. Bom, mas então vamos agora a uma questão que é, vamos pôr degradação no nosso projeto, vamos pôr deterioração do betão. Portanto, os mecanismos típicos de degradação do betão, eu obviamente não vou entrar em detalhes, há muitos outros, mas aqueles mais conhecidos que vocês conhecem são a carbonatação, que resulta do facto do pH do betão ir tornando-se ácido ao longo do tempo devido ao CO2 atmosférico, e a ação dos cloretos em ambientes salinos, que também fazem com que estes cloretos, à medida que se vão propagando pelo interior do betão, provoquem a corrosão. Portanto, um betão, uma situação de um varão normal, ao longo da vida, vai começando a ter estas influências, quer seja do pH, quer seja dos cloretos, começa a ter alguma corrosão, gera fissuração superficial, até que cai partes do betão e ficam as armaduras à vista e exteradas. Portanto, estes são os problemas base que representam, diria, 90% dos problemas da degradação das nossas construções de betão.
Como é que se pode resolver isto? Bom, então vamos ver como é que isto interfere com a análise que eu já vos apresentei relativa à fiabilidade estrutural, portanto, à segurança estrutural. Ora, o que nos acontece é que, se temos degradação, quer dizer que a resistência dos materiais ao longo do tempo vai diminuindo. Não tem a ver com as ações. Agora, a durabilidade tem a ver com a resistência dos materiais. Ou seja, ao longo do tempo, esta curva da resistência vai começar a andar para a esquerda. E se começa a andar para a esquerda, quer dizer que a probabilidade de colapso vai aumentando. Portanto, esta probabilidade que a gente tem que garantir, com a degradação, a curva começa a andar para a esquerda e, portanto, temos um problema de perda da segurança estrutural. Portanto, estão a ver, o que nós temos que fazer na durabilidade é evitar que esta curva ande para a esquerda, ou então temos que fazer uma reabilitação estrutural. Fazer uma reabilitação estrutural, no fundo, significa voltar a pegar nesta curva da resistência e empurrá-la para a direita, para o sítio onde ela estava inicialmente, de modo a garantir sempre que esta condição de colapso se mantém. Porque isso é que é o objetivo da segurança estrutural com que os engenheiros trabalham. Bom, então como é que isto se faz hoje em dia? Este problema, que não era conhecido, quando ele começou a ser estudado no século XX, era praticamente um problema desconhecido. De repente começámos a ter construções com este aspecto. Então o que é que se faz? Foram feitos muitos estudos essencialmente estatísticos de degradação e conseguimos pôr cá fora códigos ou regulamentos para que os nossos engenheiros tomassem algumas medidas quando projetavam. Isto é a base do projeto de durabilidade, o conjunto de medidas que tomassem de modo a evitar que isto acontecesse nos tais 50 anos. Porque nós projetávamos para uma segurança de 50 anos, mas o que acontecia é que as armaduras, os ferros, não aguentavam os 50 anos, de maneira que era preciso arranjar medidas para aguentar esses 50 anos. Portanto, apareceu a tal regulamentação, que basicamente as regulamentações que existem, o que fazem é definem tipicamente os ambientes principais de degradação, nomeadamente a carbonatação, cloretos, pode ser salina ou outro, gelo de gelo, químico, são os fenómenos de degradação ou os ambientes de degradação, e o engenheiro, o que tem que fazer é escolher um ambiente em causa, por exemplo, eu aqui vou escolher a carbonatação, em função desse ambiente escolhe a situação da construção. Portanto, eu aqui escolhi uma situação normal, um betão exterior protegido, portanto, uma situação de umidade moderada, e o que os regulamentos começaram a impor foi relações água-cimento mínimas, resistências mínimas para o betão, quantidades de cimento mínimas e recobrimentos mínimos. Pronto, e portanto, aplicando isto, havia uma certa garantia estatística de nós termos ainda as armaduras dentro do betão quando chegássemos aos 50 anos. E, portanto, tínhamos os dois projetos de segurança e durabilidade em paralelo e complementados. E, portanto, isto é, neste momento, a situação mais corrente em toda digamos, o mundo ocidental em que se trabalha no projeto de construção de betão armado. O problema mas agora nós estamos a querer começar a projetar em segurança estrutural para mais de 50 anos, para 120 anos. Então, e em termos de durabilidade, o que é que se pode fazer? Bom, aqui o problema é mais complicado, porque neste momento a única coisa que há é modelos de degradação, mas que são modelos relativamente imprecisos. E, portanto, basicamente, só para vos darem uma ideia, e com uma das situações mais simples, um modelo de carbonatação. O modelo de carbonatação diz basicamente que a carbonatação evolui ao longo do tempo. Vocês veem aqui uma peça de betão, é superfície, a carbonatação evolui da superfície para o interior e, portanto, esta evolução da carbonatação evolui ao longo do tempo em função de um K, que é o coeficiente de carbonatação. Vai aqui a frente de carbonatação. Quando esta frente chegar a este nível, está aqui a armadura, começamos a ter corrosão. Portanto, basicamente o problema é garantir que estas frentes de carbonatação não chegam à armadura durante o tempo de vida. Ou seja, se eu quiser projetar para 120 anos, esta frente de carbonatação não pode atingir a armadura
antes dos 120 anos. Bom, e vocês dizem, bom, então é fácil, vê-se aqui esta equação, ponho aqui 120 anos, ponho aqui o K, multiplico o K por 120 anos e vejo qual é o recobrimento que tenho que ter para não chegar lá a 120 anos. De facto é assim. O problema é que este K varia com tudo, desde o cimento ao betão, às condições ambientes, etc. Portanto, varia, é muito variável e, portanto, faz com que este recobrimento, se fazer as análises com os valores, o recobrimento pode estar aqui ou pode estar ali, etc. E, portanto, fica-se com valores muito variáveis. E foi aqui que nós avançámos para uma outra estratégia, que foi correlacionar a situação da carbonatação natural com ensaios acelerados. Há já hoje em dia ensaios acelerados de carbonatação, que no fundo, em que pomos provetos de betão sujeitos a um teor de dióxido de carbono de CO2 mais elevado, é um ensaio standard, e o que fizemos fomos a locais já onde havia betão com alguma idade e tiramos carotes, portanto provetos, aqui medimos o K correspondente à situação natural da exposição dele e na outra ponta da carote tiramos amostras e pusemos na carbonatação acelerada. E isto permitiu-nos correlacionar o ensaio acelerado com o ensaio natural. E para estes ambientes típicos vimos, para esta situação, que é a situação mais clássica, que o ensaio acelerado, que é um ensaio que a gente tem resultados em cerca de um mês, corresponde sensivelmente a 10 vezes da situação natural. Bom, portanto, com isto é uma grande ajuda para os projetistas, porque os projetistas, a partir do momento em que tenham definido o betão que vai ser colocado em obra, se querem saber qual é o recobrimento que deve ser adotado para 120 anos, o que têm que fazer é pegar num proveito desse betão e fazer o ensaio acelerado, com base no resultado do K desse ensaio acelerado, dividir por este coeficiente de equivalência, que é à volta de 10 vezes, e com base então do K natural estimado por esta correlação, conseguimos obter o recobrimento para 120 anos. Pronto, pelo menos com esta técnica nós temos digamos, uma análise mais fundamentada do que devem ser os recobrimentos a adotar nas construções. Reparem que isto é uma análise que não é rigorosa, mas tem uma grande vantagem, é que depois de se fazer a obra, nós vamos monitorizar a obra, vamos medir a evolução da carbonatação na obra e ao fim de 5 anos nós já sabemos qual é o K que lá está a ocorrer realmente na obra. E das duas uma, ou acertamos em projeto ou falhamos. Se acertamos, ficamos contentes e a obra não vai ter problemas durante 120 anos. Se falhamos, estamos ainda numa fase muito inicial da obra e, portanto, podemos tomar medidas para travar a evolução da carbonatação. Tipicamente, a situação mais típica é pintar, porque se nós pintarmos com tintas que já hoje em dia existem desenvolvidas para travar a carbonatação, pode-se travar essa evolução e garantir à mesma os 120 anos, embora vai-se ter que gastar um pouco mais, porque se vai ter que pintar periodicamente a obra. Também fizemos ensaios com a atuação das diversas tintas na travagem da carbonatação, só para só ver, se não se travar, se não se pintar, um proveto tem um K, portanto o K de evolução da carbonatação, que é um valor que anda à volta de 3,5, e a partir do momento que aplicamos tintas, vocês veem que as tintas travam a carbonatação, mas depois vão perdendo a qualidade, enfim, as tintas fissuram, etc. Mas ao fim de 7 anos, que na realidade estes 7 anos correspondem a um tempo de vida útil maior, porque o T está com uma raiz quadrada, portanto, faz com que com isto a gente consegue travar a evolução da carbonatação e, portanto, melhorar bastante, digamos, o tempo de vida útil. Portanto, neste momento é aquilo que nós podemos fazer, mas podemos já trabalhar com alguma fiabilidade, digamos, na garantia da vida útil das nossas construções, quer em termos de segurança, aumentando as ações, quer em termos de durabilidade, através de uma análise da evolução da carbonatação. Para os cloretos há uma análise semelhante, eu só não apresento aqui porque as equações são um bocadinho mais complexas para pôr no PowerPoint, mas a análise para os cloretos também pode ser identicamente feita. Bom, falei-vos de estruturas, vamos agora falar dos acabamentos, o que é
o que é a vida útil de uma pintura de uma casa. Bom, aqui entramos numa área, se para as estruturas isto já não é fácil, para os acabamentos é muito mais complicado. Porque o que é, de facto, a vida útil dos acabamentos? Como vocês têm ideia, os fatores que determinam a vida útil dos acabamentos, de uma impermeabilização, de um piso, etc., são fatores ambientais, radiação, temperatura, etc., fatores biológicos, fungos, etc., esforços mecânicos, desgaste, etc. Portanto, há N parâmetros e não conseguimos arranjar, ou não se consegue obter uma equação que permita estabelecer a vida útil. E, portanto, ao nível dos acabamentos, nós temos que fazer o projeto de durabilidade com 3 conceitos que eu vos quero transmitir. O primeiro conceito é que os acabamentos têm, em geral, uma vida útil inferior à estrutura. Ou seja, se nós pomos as nossas estruturas típicas com uma vida útil de 60 anos, estou a falar de edifícios tipicamente, têm noção que todos os outros elementos vão durar menos e, portanto, vão ter que ser substituídos durante essa vida útil. Tipicamente, as pinturas é o que duram menos, impermeabilizações, terraça, etc., estão próximos, depois são as canalizações e depois duram mais as paredes, etc., que muitas vezes chegam a ter vidas semelhantes à estrutura. Portanto, isto é o conceito básico, ou seja, nós vamos ter que fazer obras durante a vida de todas as construções. É a chamada manutenção das construções. E, essencialmente, isto prende-se para os elementos não estruturais, porque a estrutura foi o capítulo 1, já vos disse como é que se trabalha. Vamos então, digamos agora, aos acabamentos. O segundo conceito é que é muito difícil nós definirmos o que é a vida útil de um acabamento. Se, por exemplo, eu para uma lâmpada sei o que é a vida útil, quando ela se apaga, acabou a vida útil. Se eu falar do que é uma pintura, já aí entram aspectos de ordem estética, aspectos de habitabilidade, se tem fungos, se não tem. Portanto, se eu perguntar a 2 pessoas se aceita aquela parede, uma pode dizer sim, ainda está boa, e outra pode me dizer não, já tem que ser pintada. Portanto, entra um aspecto subjetivo pessoal na definição da vida útil. E foi assim que nós trabalhámos e desenvolvemos um sistema que chamamos o Buildings Life para definir o que é a vida das construções. Basicamente, é um sistema em que, com base em fotografias tiradas a fachadas, a gente quantifica a deterioração da fachada. E eu tenho aqui exemplos só para a situação de pintura descascada, pintura a soltar-se de fachadas. Fomos a cerca de 700 edifícios e, em função do tempo desde a última pintura, que está aqui, portanto isto é o tempo desde a última pintura, e aqui temos a percentagem de fachada em que a tinta já saiu, já saltou. Portanto, vocês veem, tipicamente, isto depois, o G1 e o G2 tem a ver com os tipos de tintas que também foram estudados. Portanto, vocês veem que até cerca de 20 a 30 anos, os prédios mantêm-se praticamente com a pintura perfeita, pouco descasque. Há sempre os elementos anormais. A partir daí entra-se numa queda acelerada e, a partir dos 50 a 60 anos, nós já temos o prédio quase todo sem tinta. Okay? Pronto, para que é que isto serve? Isto obviamente não diz qual é a vida útil, mas tem uma grande vantagem. Permite ao dono do prédio, que é quem vai pagar a pintura, ser ele a definir o que é que ele aceita como vida útil. E, portanto, se ele me disser, bom, eu a partir de 20% de prédio descascado ou com prédio sem tinta, eu acho que o prédio tem que ser pintado. Bom, então lhe dizer, então prepare-se que vai ter que pintar o prédio entre 35 e 40 anos. Okay? Portanto, a vida útil é uma vida útil flexível e que é função do gestor do prédio, portanto tem essa grande vantagem, é que nos permite nós escolhermos, digamos, o conceito de vida útil e fazer a programação dos gastos de manutenção ao longo da vida. Portanto, obviamente que estes aspectos estas curvas têm que ser estudadas para os vários fatores. Assim como temos aqui o desgaste de tinta, pode ser pura e simplesmente a limpeza das fachadas, que é uma coisa mais simples, mas a sujidade não implica trabalhos tão onerosos como a deterioração das impermeabilizações. Portanto, depois nós fizemos vários estudos destes para diversos pormenores. E esta é a única técnica que nós temos hoje em dia para conseguir estimar a vida útil. Nós não estimamos a vida útil, nós damos curvas de degradação da vida útil, de degradação dos elementos. E depois é o dono que escolherá qual é a vida útil que ele acha que é razoável para o seu prédio.
Finalmente, deixar-vos um conjunto de conceitos para, quando se projeta um prédio, ter em conta aspectos de durabilidade. E há 3 que são principais. Um que é projetar com flexibilidade, já vou dizer o que é, proteção contra a água, porque a maior parte dos problemas que nós temos de edifícios é problemas com água, e finalmente preparar o prédio para ter atividade de inspeção e manutenção. Concepção com flexibilidade basicamente é isto. Nós sabemos que há todo um conjunto de elementos que vão ter que ser substituídos durante a vida, não é? Vai ter que haver pinturas, vai ter que haver canalizações que vão ter que ser substituídas, etc. Ora, se sabemos que isso vai ter que ocorrer, é pensar logo nesses elementos para terem uma substituição fácil, para não termos que andar a partir paredes para substituir os canos, coisas desse género. Portanto, isto é uma atividade, essencialmente até dos arquitetos, pensar logo em coretes, tetos falsos, aspectos desse género que permitam fáceis reparações, fáceis substituições dos nossos elementos. Tenho aqui exemplos desde paredes amovíveis, cabelagens, substituições de tubagens, portanto, tudo isto são elementos que cada vez mais os prédios têm que ter para facilitar a manutenção, porque os prédios vão ter que ter sempre manutenção. Outro aspecto é a proteção contra a água. 80% dos problemas que nós temos nos prédios é água. E, portanto, nós temos que fazer aquilo que eu chamo o projeto anti-água. E o projeto anti-água tem que ter em conta vários aspectos. Ter em conta muito boas drenagens, ou seja, a primeira defesa é tirar a água que cai em cima do prédio, ter boas inclinações de terraços, ter sistemas de drenagem, de tubagens sempre desentubidas, boas condições, e depois ter boa impermeabilização para a água que ainda lá fica. Mas o principal é a drenagem, é tirar a água de cima dos nossos prédios quando ela cai. Até se a puderem aproveitar ainda melhor, que é uma boa medida de sustentabilidade hoje em dia, é reaproveitar a água da chuva que cai acima dos prédios. Bom, ainda há técnicas de controle da umidade que podem ser utilizadas, especialmente em caves, etc. Mas estes 2 são os parâmetros principais para a boa proteção anti-água. Finalmente, facilidade de inspeção. Como os prédios vão ter que ser inspecionados, mantidos, etc., pensar logo como é que isso é feito, quer ao nível de acesso a coberturas, equipamentos, acesso às tubagens, etc. Portanto, ter um sistema de facilitar as inspeções, porque os inspetores vão ter que andar nos nossos prédios para fazer inspeções periódicas. Os prédios é um pouco como os automóveis que têm que ir à garagem tantos em tantos anos, os prédios também vão ter que ir à inspeção tantos em tantos anos. É a única maneira que nós temos de garantir que eles mantenham a sua funcionalidade ao longo da vida. E com isto chegamos ao fim. Portanto, basicamente, as ideias que eu vos deixo resumo-as neste quadro, que é, na fase do projeto, fazer o projeto com durabilidade, com estes aspectos que eu vos indiquei. Depois, durante a fase de construção, garantir que esses aspectos são todos bem implementados e, finalmente, depois, durante a vida útil, termos sempre sistemas de gestão da manutenção a funcionar. E se implementarmos isto, conseguimos começar a mudar o ciclo de vida das nossas construções de 50 para 100 ou mais anos. E isto, sim, é uma boa medida de sustentabilidade, que é não destruir os nossos prédios antigos, é fazer aumentar-lhes a sua vida. E pensem nesta frase, que eu considero muito importante: a vida de uma construção começa no primeiro dia do seu projeto, não é da obra, é do projeto. Tem que o projeto ser muito bem pensado. Bom, meus amigos, cheguei ao fim. Espero que neste pouco tempo que vos digamos, apresentei estas ideias, vos tenham servido para deixar algo, digamos, no vosso pensamento. Se foi assim, foi bem. Espero que a conferência em Mérida continue a correr muito bem e até uma breve reunião em que espero voltar a estar com vocês. Muito boa tarde.